Muito bem, meus amigos, muito bem. Vamos começando mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno. Canal que você pode participar, né? Você pode deixar o seu like aí, clicar no joinha e você pode se inscrever no canal. E você que é inscrito, sempre que tiver você receber a notificação aí, por favor, também deixa o seu like aí que é muito importante. Isso nos ajuda muito, tá bom? Você que estiver organizando aí alguma coisa no seu bairro aí, no distrito aí, nas áreas rurais, pode mandar para nós aqui que nós vamos divulgar para você aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, um torneio de futebol, um evento beneficente, né? Normalmente quando se tem aí rifas, né, beneficentes, churrascos, almoços beneficentes, bailes beneficentes, né, em prol das igrejas, das comunidades, nós estaremos divulgando aqui, né? E se você estiver organizando um torneio de futebol, também manda para nós aqui, divulgaremos, né? Rodada a rodada, se você precisar, tá bom? Também, se você estiver promovendo um evento cultural, precisa de divulgação, vamos divulgar aqui, tá bom? E lá no Miami, por exemplo, né? Nós temos lá uma rifa de 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas, né? E essa rifa é em prol da pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. E o pessoal está organizando então uma rifa, né? O valor eu não tenho, né? Mas você vai entrar em contato através do telefone 67 99861 3651. Vai falar com a Rose para adquirir os números, aí você vai saber o valor, né? E você vai concorrer então 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Entra em contato com a Rose 99861 3651 e você adquire o seu número para concorrer aos 3 tapetes de crochê e ao suporte de bebidas em prol, arrecadação em prol da pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. Seguindo então começando então com as informações, seguindo não, né? Seguindo em relação a ontem, né? Porque nós estamos aqui na sexta-feira, sextando na sexta-feira, né? Ainda repercutindo tudo que aconteceu na terça-feira no Rio de Janeiro, e nós temos aqui, e falamos ontem muito disso, e a gente vê que, apesar, né, tem uns jornalistas militantes aí que eles têm uma doença em defender bandido, né? É incrível, né, a contundência, a firmeza que eles defendem bandidos, né? E eu disse ontem que muito do jornalismo, da militância, dos extremistas da imprensa, eles são totalmente loucos, mas ontem alguns mudaram de opinião em relação à operação. Alguns viram que a população ficou totalmente a favor do governador Cláudio Castro, né? E das ações das forças de segurança do Rio de Janeiro. E por isso amenizaram o discurso. Mas ainda assim, você viu mas um monte de jornalista aí defendendo os bandidos, né? Falando muito mal, falando em chacina, falando em letalidade, né? Sem mencionar o terror, o pânico e a crueldade, os crimes cruéis, violentos que o tráfico e o Comando Vermelho causam nas comunidades, né? De uma população que fica refém desse povo aí, né? E infelizmente eles não falam isso, somente da letalidade, da força, da violência policial. Eles não querem, por incrível que pareça, eles não querem que a polícia haja com violência contra bandidos. É inacreditável, mas essa é uma das brigas da militância da extrema imprensa no Brasil. É desse jeito. E falando em boa repercussão, né? Vamos melhorar um pouco a iluminação aqui primeiro. Aí, deu uma clareada aqui, né? Da situação das ações, né, e do trabalho do governo do Rio de Janeiro, eu sempre falo que eu não gosto muito não gosto nada de instituto de pesquisa, porque eles ou vão, né, ou nadam na maré, né, da situação, ou depois que ganham muito dinheiro, favorece aqueles que pagaram, né? Mas a gente sabe, por exemplo, isso é notório, você não precisa nem de pesquisa para isso, não precisa nem fazer pesquisa para saber que
A população do Rio de Janeiro e a população do Brasil estão de acordo com o que aconteceu com a operação do governador Cláudio Castro e das forças de segurança do Rio de Janeiro. Estão de acordo. Por isso é muito fácil o Instituto de Pesquisa hoje chegar lá e dizer a população está a favor, né? Porque tá fácil, né? Não é uma pesquisa, é uma constatação, é você chegar lá e dizer é isso. Por quê? Mas mesmo assim, vou divulgar aqui uma pesquisa que foi realizada pela Arrow Pesquisas, né? E revela que 68,8% dos entrevistados do Rio de Janeiro apoiam a mega operação policial deflagrada na terça-feira nas regiões do Complexo do Alemão e da Penha. Apenas 24,4%, que devem ser esquerdistas, né, disseram ser contrários à ação. O levantamento ouviu 2.200 moradores, né, 2.200 pessoas, tanto da capital fluminense quanto do interior do estado. Então, uma pesquisa que abrange aí o estado. Mas é aquilo que eu disse, né? É muito fácil você chegar, não precisa nem pesquisa, né? Só você olhar o apoio popular em relação ao que aconteceu. Vai nas mídias sociais, quase que 100%. Além da pesquisa formal, relatos em grupos de WhatsApp de bairros apontam a aprovação entre moradores. Segundo dados informais, entre os participantes desses grupos, 985 são da Zona Sul e 1.400 do Centro, com maioria favorável à operação policial. E ontem, um cortejo percorreu a Zona Sul com os corpos dos sargentos Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, mortos durante a ação. O velório ocorreu no batalhão em Laranjeiras, seguido do traslado para Mendes, no interior, e para o cemitério de Sulacap, respectivamente. Os policiais Marcos Vinícius Cardoso, de 51 anos, chefe de investigações do 53º DP de Mesquita, e Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos, do 39º DP da Pavuna, foram sepultados na quarta-feira. Os 4 agentes vão receber a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, conforme proposta do deputado Marcelo Dino, já aprovada em plenário. Uma homenagem está programada para a próxima quarta-feira, dia 5, em frente ao Palácio do Guanabara. Mas aí o destaque é isso aí, né? Em relação ao apoio popular. O apoio popular é mais do que 70%, eu tenho certeza disso. Claro que tem gente aí de esquerda que não vai concordar, né? Porque defende bandido, né? E são massas de manobra de políticos que defendem bandido. Muitos aí nem sabem que estão defendendo bandido. Mas pelo simples fato de terem políticos de esquerda dizendo que são vítimas, são civis, né? Como eles gostam de dizer. A militância do jornalismo gosta de dizer que são civis, né? Teve jornalista que fala, não sei, né? Não sabemos se todos são bandidos, mas todos que enfrentaram a polícia morreram. Todos que enfrentaram a polícia. Quem é que vai enfrentar a polícia? Um cidadão de bem não vai enfrentar a polícia. Vai se entregar, né? Não vai enfrentar a polícia. Então, essa defesa por parte da imprensa, a gente não... É difícil de entender, né? É difícil de entender. Tem gente que é jornalista com contundência, com firmeza, e se bobear, sai no braço com quem duvidar aí, porque sai no soco, né? Porque discordou, né? Porque dizem que os mortos foram bandidos, né? Que não foi chacina, que foi uma faxina. Tem jornalista que quer sair no soco com você nessa defesa, né? Nós estamos vendo aí vários debates no país afora aí, né? Sobre essa situação. Jornalistas muito bravos, pé da vida, com o governador Cláudio Castro, com as forças de segurança do Rio de Janeiro. E pasmem, tem alguns, minoria, policiais também, contra, né? Que são policiais de esquerda, infelizmente tem, né? Dentro de cada situação tem, né? Dentro de cada setor tem as maçãs podres, né? E tem gente da polícia que diz que a polícia foi muito letal. Tá bom então, né? E dentro dessa situação de pesquisa, o Paraná Pesquisa, que eu já não confio mais nem um pouquinho, né? Mas é aquilo que eu falo, nessa situação da operação no Rio de Janeiro, é muito fácil fazer pesquisa em relação a isso. E o levantamento do Paraná Pesquisas detalhou, né, ou pelo menos tentou detalhar, a impressão do povo da cidade do Rio de Janeiro em relação à atuação do presidente da República contra o narcotráfico. E realizado 2 dias depois da mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca, um levantamento do Paraná Pesquisas indica rejeição do público da capital fluminense em relação à postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no combate ao tráfico de drogas.
divulgada na tarde de ontem, mas com entrevistas feitas na quinta-feira. Aliás, na tarde, foi divulgado nesta tarde, na tarde desta sexta-feira, mas as entrevistas foram feitas ontem. E a pesquisa mostra a maioria absoluta dos cariocas desaprovando o petista no quesito segurança pública local. Conforme material de pesquisa, 56,1% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro definem como ruim, 11,1% péssima, né? E o trabalho, né, de Lula contra o tráfico de entorpecentes. Na verdade, deixa eu ver aqui, segundo o material, 56,1% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro defendem como ruim, ou péssima, né? 11,1% péssima. 45% também, qual que é essa 45% defendem como ruim o trabalho de Lula contra o tráfico de entorpecentes. Assim, esse é o levantamento da própria pesquisa. A avaliação do presidente nesse sentido se completa com 26,5% classificando sua atuação contra o crime organizado como regular. Tem gente que ainda acha que o Lula faz alguma coisa, né? Bom foi a resposta dada por 8,3% de iludidos, né? Do total de entrevistados, com 5,9% de ótimo. Tem gente que acha ótimo ainda. Além disso, 3,3% não souberam opinar ou não quiseram responder. Sob o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Operação Contenção foi deflagrada na última terça-feira, né? São 117 criminosos que foram neutralizados e 4 policiais morreram em confrontos com bandidos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é o mais bem avaliado, ele é mais bem avaliado que o Lula, né? No quesito combate ao tráfico de drogas. Conforme o Paraná Pesquisas, 33,4% dos cariocas classificam o trabalho do chefe do Executivo Fluminense como bom, que é pouco, né? É pouco, é muito pouco. Não é esse número é bem maior. É por isso que eu falo que eu não confio em instituto de pesquisa. Principalmente depois dessas ações, esse número é muito maior que 33%, bem maior, né? Segundo a pesquisa, 19,4%, né, classificam como bom ou ótimo 14%. Segundo o levantamento, 30,6% dos entrevistados definem a atuação de Castro contra o tráfico como regular. Péssimos e ruim completam a lista com 24,4% e 8,1%. Por fim, 3,5% não souberam responder ou não quiseram participar da pesquisa. Onde eu falo, eu não confio, eu não acredito nesse instituto de pesquisas. Não tem como ser. No dia de hoje, não tem como ser. É só você ir nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, o antigo Twitter. Você vai ver o apoio popular que tem hoje, principalmente depois das ações de terça-feira, o governador Cláudio Castro. Se essa pesquisa foi feita na quinta-feira, como diz o Paraná Pesquisas, como informa o Paraná Pesquisas, foi divulgada hoje, está errado. Muito errado. É bem acima do 33% a definição de aprovação, né, dos trabalhos do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Né? Então, não dá para confiar mais em instituto de pesquisa, não. O Paraná que chegou a ser um dos mais, né, considerados aí de confiança, eu não confio mais, nem um pouquinho. E vai ter gente querendo se beneficiar, né, dessa situação aí, além, né, da Força de Segurança e do governador Cláudio Castro. Vai ter gente querendo se beneficiar. Quer ver? Em um editorial publicado ontem, o jornal Gazeta do Povo afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está interferindo na segurança pública do Rio de Janeiro. O magistrado exigiu explicações detalhadas sobre a mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Cláudio Castro, do PL, e as cúpulas de segurança do Rio terão que se explicar ao STF. Na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, o governador fluminense, o secretário estadual de segurança e os chefes das polícias civil e militar prestarão esclarecimentos a Moraes. O magistrado assumiu recentemente a relatoria da arguição do descumprimento de preceito fundamental, a DPF, né, número 635. Essa ação havia passado por Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Agora Moraes quer detalhes da ofensiva conduzida pelos agentes. Conforme o jornal, a atitude representa ativismo judicial e usurpa funções do executivo, aprofundando os danos causados pela DPF.
Essa DPF que eu repetindo para você é a arguição do descumprimento de preceito fundamental das favelas que enfraqueceu o combate ao crime organizado. O STF enfraqueceu o combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Esse absurdo em que as autoridades constitucionalmente responsáveis pelas políticas de segurança pública precisam ter suas escolhas referendadas pelo judiciário é resultado de outra indecência jurídica, a DPF das favelas, segundo diz o trecho do editorial. O ministro solicitou um relatório minucioso, um número exato de mortos, feridos e presos, armamentos utilizados, números de agentes mobilizados, presença de ambulâncias e sua localização, análise sobre o uso proporcional da força e medidas de assistência às vítimas e familiares. Também quer saber se os policiais usaram escolas ou postos de saúde como base e, caso tenham usado, deseja explicações para a escolha dos locais. O STF vai querer criar problema para tudo, né? O STF não abriu investigação formal. Mesmo assim, Moraes passou a revisar decisões operacionais que cabem ao Executivo. Cabem ao Executivo. Segundo a Gazeta, a Corte age como um validador das escolhas das autoridades de segurança, algo inédito e preocupante. O ministro pode agora dizer se o número de policiais era adequado, se o horário da ação foi bem escolhido, se o tipo de armamento era justificável e até se o posicionamento tático foi o mais correto. Pasmem, é isso que ele quer, né? Com o apoio de ONGs, o PSB propôs a DPF das favelas. Em 2020, o Fachin concedeu uma liminar que travou as operações nos morros cariocas, o que permitiu que as facções se armassem, né? Se preparassem melhor contra a polícia. Mesmo com a revogação da liminar 5 anos depois, o STF manteve o controle sobre a política de segurança, exigiu a criação de planos para reduzir a letalidade policial e determinou a retomada de territórios dominados pelo tráfico. Além disso, criou um grupo de monitoramento chefiado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Durante o período de veto às operações, facções como o Comando Vermelho reforçaram barricadas e armamentos. A ausência do Estado permitiu que bandidos de fora se instalassem no Rio. Entre os 113 presos na operação desta semana, 33 foram de outros estados, a maioria do estado da Bahia. E o artigo diz que o Moraes agora ele quer agir como validador da operação no Rio de Janeiro. A Gazeta do Povo, nesse editorial, bate bastante, né, no STF. E são jornalistas que futuramente serão perseguidos pelo STF, né? Com certeza, serão perseguidos pelo STF. Mas agora o judiciário quer se meter nas ações exclusivamente do executivo. Estamos abrindo precedentes perigosos há muito tempo e esse é mais um. O governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, né, que é do PL lá do Rio de Janeiro, afirmou a deputados federais que se encontraram com ele ontem que não pretende receber o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Palácio da Guanabara, a sede do governo, para discutir as questões de segurança. A informação é do jornal Folha de São Paulo e, segundo diz a matéria, Castro afirmou que receberá o magistrado no mesmo local em que se reuniu com os parlamentares, o Centro Integrado de Comando e Controle que articula a ação das polícias do Estado. E segundo a informação do jornal, nele há uma ampla mesa redonda e dezenas de monitores que mostram imagens da cidade, né? Então ele não deve receber oficialmente o ministro Alexandre de Moraes lá no Palácio da Guanabara, né? E o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, vou falar isso aqui por quê? Porque já estão querendo armar uma cassação pro Cláudio Castro, né? Que foi, diga-se de passagem, absolvido pelo TRE do Rio de Janeiro. Mas o Ministério Público, o TSE, né? Foi lá e recorreu para ferrar o cara, né? E aí, justamente agora, depois dessas operações, o TSE foi lá e, traz aqui que esse governador está atrapalhando nossos planos aqui. Vamos tirar ele do caminho. E a vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Cássio Nunes Marques, sinaliza que pode pedir vistas no julgamento que pode cassar o mandato e tornar inelegível o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A análise das ações está marcada para a próxima terça-feira. Nunes Marques tem apresentado argumentos em conversas reservadas que apontam para essa possibilidade. Auxiliares próximos ao ministro relatam que ele tomou conhecimento da inclusão do processo da pauta apenas na quarta-feira, dia 29, quando o TSE definiu a data do julgamento. Segundo essas fontes,
Nunes Marques tem viagem programada tinha viagem programada para ontem, né? Com retorno previsto para o dia da sessão. Pessoas do círculo do ministro afirmam que ele costuma avaliar com maior atenção a possibilidade de solicitar vista em processos que envolvem autoridades de alto escalão, como governadores, né, parlamentares federais e prefeitos de grandes capitais. Um eventual pedido de vista suspenderia a análise do caso por 60 dias, adiando o desfecho para fevereiro de 2026. Nunes Marques tornou-se a principal esperança para aqueles que desejam postergar o julgamento das duas ações contra o governador fluminense. A ministra Isabel Galotti, relatora do processo, encerra seu mandato no TSE em menos de um mês e liberou casos que considera prioritário para análise antes de sua saída. No entorno de Castro, conforme informações da equipe da colunista Malu Gaspar, existe a percepção de que o tribunal teria agido politicamente em um movimento casado com o governo federal ao agendar o julgamento durante a repercussão da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes. Mas por que incomoda tanto o governo? Por que incomoda tanto, né, o governo e vamos dizer aí, o partido de esquerda do STF, né? Até algumas semanas atrás, aliados e defensores de Castro e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, demonstravam confiança e predominava a avaliação de que não havia previsão para o julgamento. E aí, o STF foi lá, né, o TSE, vamos desarquivar esse processo aqui, vamos colocar o Cláudio Castro para ser caçado, né? Incrível, né? Não é coincidência. Ou é coincidência, ou seria coincidência. Bom, vamos lá, vamos falar dos nossos anunciantes, vamos falar da Coop Home Office, né, que vem aí com um projeto fantástico aqui para Ponta Porã, veio para a fronteira, né, com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora que tem o prédio sendo já terminado, já está em fase de conclusão. São 3 anos e 10 meses de obras ininterruptas, né? Ali na rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você pode conhecer, né, esse empreendimento moderno da Coop Home Office. É só você se dirigir ao nosso plantão de vendas ali mesmo na rua Deputado Aron Moreira, na frente de onde o prédio está em fase de conclusão. Você vai entrar para ter acesso ao nosso plantão de vendas ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. E ali no térreo, antes de você ir para o 2º andar, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office e vai ter ali os profissionais do nosso plantão de vendas sempre prontos para te recepcionar da melhor forma possível. E ali eles vão te mostrar o projeto, a planta do projeto, eles vão te mostrar como é que vai ser o funcionamento, né, do prédio da Coop Home Office a partir da sua inauguração e principalmente vão mostrar a você como é possível, é perfeitamente possível, é um sonho perfeitamente alcançável, né? Você adquirir ali apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para modernizar e deixar ainda mais bonita a nossa princesinha dos Ervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está localizado o Bob's Ponta Porã, né? O Sabor dos Encontros. E é claro que o Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos e esse início do Bob's Ponta Porã,
dá experiência, né, ao Bob's, experiência e solidez para usar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bob's.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo, vai no link faça o seu cadastro, ali você faz seu cadastro, vai gerar cupons promocionais e aí você pode participar através do resgate de cupons de várias promoções, como o 10% no Bob's Fan, né, do Trio Chicken Filé ou do Trio Chicken Bacon de responsa. O Trio Chicken Filé vem com a batata e com o refrigerante, e o Trio Chicken Bacon de responsa vem com a batata, o cheeseburger, claro, né, o Chicken Bacon de responsa e o refrigerante. E tem outras promoções no resgate. Por exemplo, leve mais por menos, através do resgate do cupom. Ou você pode, através do resgate de cupom, pagar apenas R$ 28,90 pelo Bob's Classic com molho Classic e o shake. Ou no Bob's Salad com maionese verde e o shake, né? Esse é o combo que você vai pagar apenas R$ 28,90 através do resgate do cupom. E pode tomar um milkshake por apenas R$ 8,90 no resgate dos cupons. Sanduíches, olha só o acesso que você vai ter aos sanduíches, né? Só coisa boa, só coisa gostosa. O Bob's Colossal 2.0, você vai ter acesso ao Bob's Classic duplo, ao Bob's Salad duplo, também ao Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar australiano Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, Chicken Bacon de responsa, o Crispy Bacon, Bob's Costela e o Bob's Costela 2 queijos bacon, né? Ah, muito bom, mas muito bom mesmo. E claro, você vai ter aí muitas outras coisas deliciosas à disposição, por exemplo, os shakes, né? Milkshake Festa de Granulados, o Milkshake Caramelo, o Bob's Max Caramelo, o Milkshake Caramelo Café, o Colherudo Shake Morango, o Colherudo Max Morango, o Colherudo Max Nuts, o Milkshake de Paçoca, o Colherudo Shake Nuts, né? Também o Milk Café Shake, o Milk Shake Crocante, o Milkshake Morango, enfim, são várias coisas boas que você vai ter. Mais uma vez, o Sabor dos Encontros está ali, localizado na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, é o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a felicidade dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Vamos voltar a falar da situação das operações que aconteceram no Rio de Janeiro, mas em relação à repercussão, porque Uruguai, Argentina e Paraguai estão reforçando a segurança em suas fronteiras. Isso tem muito a ver diretamente com nós aqui, porque nós fazemos fronteira com o departamento de Amambai, né? Eu digo nós porque o povo de bem brasileiro também está apoiando essa ação do governo paraguaio. O presidente do Paraguai, o Santiago Peña, eu comentei até sobre isso ontem, né? E ele ordenou agora a elevação ao nível máximo do alerta de segurança em toda a faixa de fronteira. E a medida enfatiza os departamentos de Lamambai, aqui na nossa fronteira, Canindeyú, limítrofes com Mato Grosso do Sul, além do Alto Paraná, né? Lá na região do Paraná. E a decisão foi anunciada após a reunião do Conselho de Defesa Nacional, CODENA, depois da mega operação no Rio de Janeiro, que, apesar dos 121 mortos, não teve os principais alvos da ação capturados. São eles o Doca e Pedro Bala, líderes do alto escalão da facção do Comando Vermelho. Durante o encontro das autoridades, o presidente paraguaio determinou o decreto que declara o Comando Vermelho, o CV, e o primeiro comando da capital, PCC, como organizações terroristas. E a ordem presidencial instrui o reforço de pessoal e meios materiais das Forças Armadas, da Polícia Nacional e da Direção de Migrações do Paraguai. O ministro e secretário permanente do CODENA, contra-almirante Cibar Benítez, informou que o objetivo principal é cuidar da cidadania. Benítez destacou que as ações são preventivas, né? E buscam proteger a população, afirmando que nenhum movimento militar ou policial
deve gerar temor, é apenas proteção. O governo paraguaio também destacou a coordenação com as forças de segurança do Brasil e da Argentina. Segundo o comunicado, estão sendo impulsionadas operações combinadas de controle e vigilância nos passos fronteiriços e nas zonas de trânsito. A classificação do PCC e do CV como organizações terroristas permitirá ao Paraguai aplicar penas mais severas. A medida também visa fortalecer os mecanismos de cooperação internacional em matéria de segurança e extradição. Segundo o contra-almirante Benítez, essas organizações transcendem a criminalidade comum, são autenticamente terroristas e ameaçam a vida de pessoas e a soberania do país. O ministro do Interior do Paraguai, Henrique Riera, informou que o planejamento de operação já está em andamento e a medida prioriza o trabalho de inteligência, a vigilância aérea com drones recentemente incorporados e a articulação entre unidades militares e policiais. Segundo o ministro, a combinação de forças policiais e militares nos faz invencíveis. O Estado paraguaio usará toda a sua força disponível para proteger os cidadãos e garantir a segurança das instituições democráticas paraguaias, segundo afirmou o Riera. O ministro indicou ainda que será reforçada a segurança nos estabelecimentos penitenciários que abrigam membros desses grupos criminosos, com apoio do ministro Rodrigo Nicora. O plano contempla também a intensificação da luta contra o contrabando e o crime organizado, especialmente no período de fim de ano. As autoridades paraguaias reiteram que as ações não vão interferir nas atividades comerciais nem no trânsito habituais das zonas de fronteira, que serão operações de segurança que visam integrantes das facções do Brasil não entrem em território paraguaio, né? E também na Argentina e no Uruguai, visto que esses três países estarão aumentando a vigilância aí nas suas fronteiras com o Brasil. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou a possibilidade de um ataque militar na Venezuela. A declaração ocorreu hoje, em resposta a jornalistas, porque ele foi interpelado, né, sobre eventuais incursões contra o regime de Nicolás Maduro. O republicano respondeu de forma direta, não. Só que ele também sabe jogar truco, né? Ele sabe jogar truco. A negativa contrasta com relatos da imprensa norte-americana que indicavam o contrário. Na véspera, o The Wall Street Journal, o WSJ, divulgou que autoridades do país analisavam possíveis bombardeios a instalações do narcotráfico no território venezuelano. WSJ na sigla em português, né? E segundo o jornal O Exército dos Estados Unidos, já mapeou alvos como bases navais, pistas de pouso, portos e aeroportos controlados pela ditadura chavista. O Miami Herald foi além. O veículo afirmou que Washington já havia autorizado os ataques e poderiam ocorrer a qualquer momento, mas nenhum outro jornal confirmou essa informação. Apesar de negar o ataque direto, Trump mantém forte presença militar perto da costa venezuelana. Navios de guerra, caças e drones norte-americanos patrulham a região com o objetivo declarado de interceptar embarcações ligadas a cartéis de drogas. O republicano já autorizou operações da CIA no país vizinho. Também afirmou que prepara ações terrestres contra rotas do tráfico na América Latina. Fontes da CNN relataram que o plano inclui ofensivas contra laboratórios de cocaína e pontos logísticos dentro da Venezuela. Maduro afirmou que os Estados Unidos usam o combate ao narcotráfico como pretexto para provocar uma mudança do regime. Na última semana, ele ordenou exercícios militares para proteger o litoral venezuelano de operações encobertas. Na verdade, se ele está usando, né, as drogas como pretexto, que use, né? Porque o contrabando existe, né? E a ditadura dentro da Venezuela também. O povo está oprimido há muito tempo, né? Um povo que passa fome, um povo de rico passou a ser miserável, né? Precisa sair desse regime de ditadura chavista, sim. Washington acusa Maduro de chefiar o cartel de Los Soles, uma organização criminosa ligada ao alto escalão militar. Trump dobrou a recompensa por sua captura, fixando aí o valor agora em 50 milhões. Né? Isso aí foi no mês de agosto, né? Aproximadamente 270 milhões de reais é o valor de 50 milhões. O governo norte-americano também classificou os cartéis latino-americanos como organizações terroristas.
Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Solo Forte, né? A Solo Forte, que tem profissionais experientes, dedicados e estão sempre aí, né, com essa ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, estão sempre trabalhando, né, junto com a empresa Solo Forte, que é uma empresa de planejamento e consultoria e agricultura de precisão com foco no manejo para a alta produtividade. E os profissionais da Solo Forte estão sempre trabalhando, colaborando estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E para isso se utilizam de decisões que são fundamentadas em dados, para aumentar, né, dessa forma, a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E a presença no campo dos profissionais da Solo Forte faz com que essa presença constante, né, garante aí um acompanhamento muito personalizado, muito próximo de cada lavoura, né? Isso ajuda muito o produtor rural, traz confiança ao produtor rural. E são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui muitos riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. Por isso, tem toda a confiança do cliente Solo Forte. E a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno, com o que há de melhor, e por isso os profissionais da Solo Forte estão sempre utilizando tecnologias avançadas e técnicas inovadoras, e dessa forma consegue aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir, né, colheitas abundantes, colheitas fartas e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. É isso aí, Solo Forte, né, conosco também. E hoje tem mais algumas horas aí, né, para conseguir o desconto de 40% na matrícula e rematrícula lá na Escola Magsul. O desconto especial de 40% na matrícula e rematrícula vence hoje. Garanta a vaga do seu filho na Escola Magsul e ofereça a ele uma educação de qualidade, do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Mas atenção, o desconto é válido somente até o dia 31, hoje, 31 de outubro. Não deixe para depois, invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Assim que você vê esse vídeo no YouTube, vai lá e liga para o telefone 67 984 78 17 93. 984 78 17 93. E também tem o Mag Bolsa, né? O Mag Bolsa que é muito bom para você, né? Você pode participar do Mag Bolsa Escola Magsul. Você não pode perder essa chance de conquistar a sua bolsa de estudos. São 4 bolsas de 25% disponíveis, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. Então, a prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas da manhã, no prédio sede da Escola Magsul, localizado ali na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão das ruas Calógeras e General Osório. E você pode se inscrever também pelo site magsul.edu.br. magsul.edu.br. Ali você pode consultar o edital, as regras e as condições e assim garantir a sua oportunidade da Mag Bolsa lá na Escola Magsul. Venha fazer parte da Escola Magsul. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, o que nós temos aqui? Após o encontro entre o petista Lula e Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos enviou um primeiro sinal à diplomacia brasileira. De acordo com fontes do Itamaraty, Washington demonstrou interesse em firmar cooperação na exploração de minerais usados na fabricação de turbinas e em tecnologias avançadas voltadas ao setor de defesa, um tema considerado de alto interesse pela Casa Branca. As tratativas devem ser debatidas em uma reunião agendada para novembro, que vai reunir autoridades dos dois países. Pelo lado brasileiro, estão previstas as presenças do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E vai ter uma mentiraiada de novo aí, né? Por parte do governo, por parte da imprensa defensora, né? Entre esses pontos de pauta, os principais pontos da pauta estão
a possível redução das tarifas bilaterais e a revisão das sanções aplicadas às autoridades brasileiras, que não estão previstas. E elas serão colocadas em pautas e isso o governo dos Estados Unidos já foi bem claro, se acabar com a perseguição a opositores políticos no Brasil, leia-se Jair Messias Bolsonaro. Senão não tem conversa. Segundo interlocutores próximos às negociações, o governo Lula pretende solicitar formalmente que Washington retire as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito da lei Magnitsky. Vai esperando para ver, né? Vai esperando para ver. Vai lá e peça isso aí. Bom, seguindo com as informações, agora o ministro Alexandre de Moraes ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da ação penal movida contra o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, por calúnia, difamação e injúria. A decisão foi proferida na terça-feira, dia 28, e divulgada nesta quinta-feira, ontem. E a deliberação do ministro Alexandre de Moraes atende à resolução 30/2025, aprovada pela Câmara dos Deputados, que decidiu sustar o andamento do processo com base na imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal. O texto foi aprovado por maioria absoluta em plenário, depois do requerimento protocolado por partido com representação na Casa. A decisão, né, segundo escreveu Moraes na decisão, diante do exposto nos termos 53, né, da Constituição Federal, determina a aplicação imediata da resolução número 30 de 2025 na Câmara dos Deputados e declaro a suspensão desta ação penal 2625/DF em relação ao deputado federal Gustavo Gayer Machado de Araújo, em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam calúnia, artigo 138, difamação, artigo 139, injúria, artigo 140, todos do Código Penal, combinados com o artigo 141 do Código Penal até o término do mandato, segundo escreveu Moraes na decisão. A ação penal teve origem em uma queixa-crime apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que acusou Gayer de calúnia, difamação e injúria por declarações feitas em 1º de fevereiro, logo depois da eleição na mesa diretora do Senado. Na ocasião, o deputado publicou um vídeo nas redes sociais em que critica o comportamento de Vanderlan e questiona possíveis trocas de apoio político por cargos. Não pode mais criticar, né? O parlamentar do PL chegou a apresentar uma retratação parcial, afirmando que suas falas ocorreram em um contexto de forte polarização política e sob a proteção da imunidade parlamentar, embora reconhecesse que a forma e o tom empregados ultrapassaram a urbanidade que deve orientar o diálogo entre representantes eleitos pelo povo. Ficou com medo também, né, de perder o mandato. Neste mês, a Câmara aprovou por 268 a 167 votos o projeto de resolução que suspendeu a ação penal contra Gayer. Assim, o plenário anulou o processo movido no STF. Na plataforma X, o deputado do PL goiano comemorou a derrubada da ação penal pela Câmara e, de acordo com ele, o resultado da votação foi mais do que uma vitória pessoal. Para o parlamentar, o Poder Legislativo marcou posição em favor da liberdade. Escreveu o seguinte: vitória! Plenário da Câmara acaba de suspender a ação penal contra mim no STF. Vence o Parlamento e a Constituição. Obrigado, meu Deus, e colegas deputados que votaram pela liberdade de expressão. A Procuradoria-Geral da República, PGR, também se manifestou pela improcedência da ação movida pelo senador. O órgão defendeu a ideia de que as declarações de Gayer estavam amparadas pela imunidade parlamentar, uma vez que o discurso, embora veiculado por meio de rede social e marcado por expressões potencialmente ofensivas, tinha origem em um contexto essencialmente político. Algumas coisas estão mudando no STF. Algumas coisas estão mudando no STF. É que eu falo, né? No começo era deboche, no começo era críticas, né? Eles conversar, bater na mesa, mostrar poder, falar muito em atentado à soberania, de que os Estados Unidos o mandaria, né? Mas agora eles perceberam que a lei Magnitsky causa algumas coisas, né? Você tem visto aí um STF bastante emotivo, né? Aqueles sarrinhos que tinham antes diminuíram bastante, ou quase que totalmente, né? E deu aí lugar ao choro, à emoção dos togados na defesa da democracia, né? Então, não é simplesmente ignorar uma Magnitsky, né? Simplesmente não cumprir. Não funciona assim, né? E
embora o governo Lula agora venha, segundo ele, pedir, né, nessa reunião aí, para que o ministro Alexandre de Moraes, que o governo dos Estados Unidos retire a sanção contra o ministro, os Estados Unidos estudam outras sanções contra ministros do STF. E elas estão na mesa. Estão na mesa de Marco Rubio, né, que por sinal não gosta muito do regime esquerdista, não. E o juiz federal Eduardo Apio, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, foi afastado do cargo em razão da acusação de furto de 2 garrafas de champanhe francesa, né, a Moet Chandon. O crime teria ocorrido em um supermercado de Blumenau, Santa Catarina. Cada garrafa custava cerca de R$550. E o juiz federal Eduardo Apio, né, chegou a ser titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, vara responsável pela Operação Lava Jato em 2023, depois que os juízes anteriores deixaram o cargo. Atualmente, o magistrado era o titular da 18ª Vara Federal de Curitiba, responsável por processos previdenciários. O processo administrativo teve início a partir do registro de boletim de ocorrência realizado por autoridades locais. A Corregedoria propôs afastamento, que recebeu o aval da Corte Especial Administrativa, do TRF4, e durante o período de afastamento o magistrado vai continuar recebendo salário, alto salário, diga-se de passagem, mas sem gratificações adicionais. O processo tramita sob sigilo, impedindo a divulgação de detalhes adicionais. O boletim de ocorrência descreveu o suspeito como um senhor com idade aproximada de 72 anos, que utiliza óculos e estatura aproximada de 1,76 m. Apesar de a descrição física não coincidir com a do juiz, ficou comprovado que o veículo Jeep Compass, cujas placas foram anotadas, usado durante o furto, pertencia ao magistrado. E tem as imagens também, né? Esse é o segundo afastamento de Eduardo Apio. Em 2023, o magistrado já havia sido alvo de um processo disciplinar por causa de um telefonema ao advogado João Malucelli, filho do desembargador Marcelo Malucelli e genro, né, do senador Sérgio Moro. O episódio foi encerrado depois de um acordo a qual Apio admitiu a conduta indevida. Além disso, Eduardo Fernando Apio também teve destaque na imprensa depois de declarações anti-Lava Jato e pró-Lula. Sua proximidade ideológica com o PT ficou evidente por declarações públicas, doações eleitorais e até uma transação com o ex-deputado petista. Ficou mais claro ainda depois desse roubo da champanhe francesa, né? Nas eleições de 2022, segundo registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o Apio contribuiu com 13 reais só, né, para a campanha de Lula, que concorria à presidência, e com 40 reais para a deputada estadual paranaense Ana Júlia Pires Ribeiro, também do PT. A imprensa, Apio, disse que não era simpatizante do PT, mas reconheceu que tem uma visão crítica sobre a Operação Lava Jato e sobre a prisão de Lula. A prisão de Lula causou danos irreparáveis, segundo declarou o magistrado. Segundo ele, o apoio financeiro foi simbólico e refletia respeito a uma figura histórica importante para o país. Mas vai ter probleminha aí porque quis roubar 2 garrafas de champanhe. Champanhe francês, para ser mais chique. E a presidente do STM, rapaz, a presidente do STM é uma lacradora. A presidente do STM, do Supremo Tribunal Militar, sei não, hein? A ministra presidente do Superior Tribunal Militar, STM, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que já assumiu lacrando, né? E ela inadvertidamente resolveu se aventurar em um terreno que não lhe cabe e resolveu exaltar criminosos que no passado tentaram um golpe de Estado em nome do comunismo. Em um gesto político travestido de desculpas, a ministra ultrapassou os limites de sua função, se colocando como porta-voz da história ao se referir à Revolução de 1964. E a ministra ainda pediu perdão a figuras como, por exemplo, José Dirceu, que sabidamente nunca lutou pela liberdade, mas sim desejava implantar no Brasil uma ditadura nos moldes de Cuba e da União Soviética. Né? Eis o que disse a ministra. Boa noite, senhoras e senhores, estou presente neste ato ecumênico, era um ato ecumênico, de 2025 para, na qualidade de presidente da Justiça Militar da União, pedir perdão a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil. Pedir perdão pelos erros e as omissões judiciais cometidas durante a ditadura. Chamou a ditadura, chamou o regime militar de ditadura, né? Ela, presidente do STM.
Eu peço perdão a Vladimir Herzog, a sua família, a Paulo Ribeiro, Bastos e a minha família, a Rubens Paiva e a Miriam Leitão e seus filhos, a José Dirceu, a Aldo Arantes e José Genuíno, a Paulo Vanucci, a João Vicente Goulart e tantos outros homens e mulheres que sofreram torturas, as mortes, os desaparecimentos forçados e o exílio. Eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia favorável ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Assim, em plena sessão do STM, o ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, declarou que ela deveria estudar um pouco mais de história do tribunal para opinar sobre a situação no período histórico a que ela se referiu e sobre as pessoas a quem pediu perdão. Em sua fala no evento em homenagem a Herzog, a presidente do STM citou Paulo Ribeiro, Bastos, Rubens Paiva, Miriam Leitão, José Dirceu, Aldo Arantes, José Genuíno, Paulo Vanucci e João Vicente Goulart. O ministro disse que a declaração da presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Ou seja, perdeu uma grande chance de ficar calada, né? Quis lacrar, como quando assumiu o STM também tentou lacração, né? E o ministro do STM, né, que eu citei aqui, o tenente brigadeiro, né, ele fez uma forte manifestação, né, dentro do Superior Tribunal Militar contra a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. E isso tudo porque ela pediu essas desculpas aí, né, a quem tentou implantar o comunismo aqui no Brasil. Ele não gostou nem um pouquinho. Depois ele fez o discurso. Quem quiser ver esse discurso está no Jornal da Cidade Online. Aí você pode acompanhar. Beleza? Vamos lá então falar do novo parceiro comercial aqui. Um novo não, né? Está desde junho com a gente. Mas de mais um parceiro comercial que é a Futura Soluções Agrícolas, né? Futura Soluções Agrícolas que está conosco desde junho deste ano. O Alex já esteve conosco em outras parcerias aí, né? Mas ele, depois que nos descobriu aqui no YouTube, também faz parte aqui com a sua empresa do canal Fatos, Informações e Opiniões. E a Futura Soluções Agrícolas, que está aí desde 2014, né, no campo comercial, né, e principalmente trabalhando ao lado do homem do campo aqui, começou aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, mas expandiu, né? Foi além de Pedro Juan Cavalheiro e foi além de Ponta Porã, ultrapassou os limites dos municípios. Aqui no Mato Grosso do Sul atende municípios da regiões aqui, dos arredores, né? Mas também já atende outros estados aqui na região centro-oeste. Futuramente deve atender outros estados aí na federação, né, do Brasil, outros estados da federação. E no Paraguai já tem atendido ali, além de Pedro Juan Cavalheiro, outras cidades do departamento de Lamambai, departamento de Concepción. Já está no Chaco Paraguaio trabalhando bem lá com seus profissionais, né, Futuras Soluções Agrícolas, que é Ponta Poranense e hoje representa distribuidora oficial, né, da Eurofilt Oficial. A Eurofilt, que é uma empresa referente, né, em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países. E a Ponta Poranense Futuras Soluções Agrícolas está aqui, né, representando aí como distribuidor para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E trabalha também sempre com máquinas e implementos de alta performance. Máquinas e implementos agrícolas de alta performance para sempre melhorar o atendimento ao homem do campo aqui na região e em todas as localidades, em todo o território paraguaio, em todo o território sul-mato-grossense, de onde estiver precisando, a Futura Soluções Agrícolas vai chegar lá com a melhor solução para o homem do campo, né? E também trabalha com venda de imóveis urbanos e rurais, né? Você tem aí, você que mora no campo, está com o planejamento, está planejando, né, vir para a cidade, e aí você vai encontrar um bom imóvel com o pessoal da Futura Soluções Agrícolas. E quem quer fazer o caminho inverso, né, sair da cidade e ir para o campo, a Futura Soluções Agrícolas vai providenciar um bom local para você aqui na zona rural da região de fronteira, para que você consiga morar num lugar tranquilo, né? Um lugar na zona rural da nossa região. A
Futuras Soluções Agrícolas, fica localizada ali na Rua Lino do Amaral Cardinal, no residencial Júlia Cardinal, ao lado da BR-463. E também está localizada na Ruta Quinta, no Paraguai, né? No quilômetro 8 da Ruta Quinta, no condomínio Villa de Espanha. E também quem está conosco é a Baturité Conveniências, né? Baturité Conveniências, que está ali na Rua Baltazar Saldanha, na frente da Jesus, já na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. É um ambiente familiar, hoje está um dia agradável, já tem bastante gente lá nesse horário, né? É um ambiente familiar que você vai ser bem recebido pela família do Carlinhos Dalzacker, pelo Carlinhos Dalzacker e sua família, né? E aí você pode tomar uma cervejinha lá, o tempo está propício para um bom vinho, quem quiser tomar um bom uísque, né? Quem gosta de uma cachaçinha lá na Baturité, tem aquela cachaçinha de Minas, selada, dose única, de vários sabores, mas o Carlinhos Dalzacker diz que as raizadas e as puras é que saem bastante lá, principalmente nesses tempos aí com a temperatura mais amena, como foi essa semana. Essa semana nós chegamos a ter 13 graus aqui, né? Tava muito bom para tomar uma cachaçinha. Quem gosta de cachaça sabe que as cachaçinhas de Minas são uma das melhores do Brasil. E para você, e para a criançada que não pode com álcool, você que não gosta de bebida alcoólica, e para a criançada tem ali as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? E também de doces e salgados. Também ali o Carlinhos Dalzac está preparando um saboroso e suculento espetinho para você que gosta de vez em quando sair com sua família, né? Para saborear um bom espetinho lá na Baturité tem. E para você que não gosta de enfrentar filas dos grandes supermercados, a Conveniência Baturité é uma conveniência bastante surtida, tem de tudo por ali e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos lá falar de Libertadores da América. Libertadores da América, nós tivemos o Palmeiras, rapaz, fazendo um jogaço e ganhando da LDU por 4-0. 2-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo. Estamos conversando. Palmeiras na final da Libertadores vão reeditar, né? Flamengo e Palmeiras, mais uma final de Libertadores, vão reeditar uma final em que o Palmeiras, na final em que eles disputaram, né? O Palmeiras se deu melhor, né? Quem é que não se lembra do gol do Daverson na prorrogação após um erro, né? Do jogador do Flamengo, que hoje está no Palmeiras, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra gente falar, né, dessa situação da final, né, da Libertadores e dessa reedição também, né, já que nós teremos aí uma reedição. Palmeiras e Flamengo vão reeditar a final da Libertadores de 2021. A virada histórica do Palmeiras sobre a LDU e a classificação do Flamengo diante do Racing colocaram mais uma vez dois clubes brasileiros na decisão, né, da Libertadores de América. Essa é a 7ª decisão entre brasileiros. Os brasileiros estão dominando, né, a Libertadores aí nos últimos anos, né? Tem conquistado grandes títulos e nos últimos anos estão diretão aí. Sempre tem um brasileiro na final, né? Sempre um brasileiro envolvido na final. Ano passado foi Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo foi o campeão, né? E agora Flamengo e Palmeiras voltam, depois de 2021 já terem, né, disputado uma final. E aí nós teremos mais uma final brasileira, mais uma final entre Flamengo e Palmeiras. E quem vencer vai ser o brasileiro com mais títulos da Libertadores, porque chegará a 4 títulos. O Palmeiras tem 3, o Flamengo também tem 3, né? E vamos ver quem é que passa à frente nesse caso, então, né? Como o maior detentor dos títulos de Libertadores, sendo o clube brasileiro. O maior vencedor é o Independiente da Argentina, que venceu em 7 oportunidades. Aí na sequência vem o argentino, o Boca Juniors também, né? O time argentino com 6 títulos. E o Flamengo vai chegando perto, o Palmeiras vai chegando perto, aí, né, se aproximando dos maiores campeões da Libertadores. Afinal, deixa eu ver aqui a data da final, nós falamos, né? Ontem vai ser no dia 29 de novembro. Por enquanto está marcado para o Monumental de Lima, né? Lá no Peru, na capital peruana, em Lima. Mas pode ser que esse jogo venha para o Brasil. A CBF até já entrou em contato, né, com a Conmebol e deve pedir que essa final seja disputada no Brasil. Falta definir o local, né? Mas por enquanto está marcado para a capital peruana mesmo, para Lima, né? Bom, e na Copa Sul-Americana nós tivemos também a definição, né,
do outro jogo da semifinal, porque o Atlético já tinha vencido o Independente del Valle na terça-feira por 3-1, já estava classificado. E o Lanús ganhou pelo placar mínimo, 1-0, depois de ter empatado 2-2 fora de casa, o Lanús venceu por 1-0, né, e se classificou à final que vai ser então no Defensores del Chaco, em Asunción, capital do Paraguai, no dia 22, às 16 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 17 horas, horário do Paraguai, horário de Brasília. Vamos falar de Campeonato Brasileiro para depois falar do local, né? A Taça Cidade, vamos encerrar com a Taça Cidade. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, que amanhã tem início a 31ª rodada, já se aproximando do final também, né? O Campeonato Brasileiro. Nós teremos na Vila Belmiro Santos jogando contra o Fortaleza, às 15 horas. No mesmo horário tem no Mineirão Cruzeiro e Vitória. No Maião, às 17 horas, tem Mirassol e Botafogo. No Maracanã, tem Flamengo e Sport às 20 horas. No domingo, às 15 horas, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Grêmio. Em Salvador, tem Bahia e Bragantino. No Castelão, 15 horas também, tem Ceará e Fluminense. Às 17h30, no Gigante da Beira-Rio, ameaçado de rebaixamento, o Internacional joga contra o Atlético Mineiro, que também não está lá, essas coisas. No Alfredo Jaconi, o Juventude, super ameaçado de rebaixamento, praticamente rebaixado, vai enfrentar o Palmeiras, só o Palmeiras, né? E o Vasco joga contra o São Paulo no São Januário. Nós teremos também na segunda divisão, deixa eu ver aqui, a Série B do Campeonato Brasileiro, que também já está na sua reta final, né? Já está na 30ª, deixa eu ver aqui, já está na 35ª rodada. Faltam a 35ª, 6ª, 7ª e 8ª, 4 rodadas então, né? O Coritiba joga hoje contra o CRB, o Coritiba é o líder e praticamente classificado à primeira divisão, né? No Antônio Ascioli, em Goiânia, também hoje tem Atlético Goianense e Paysandu. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, tem Ferroviária e Criciúma. No Ailé Pinheiro, amanhã, esse jogo em Araraquara é hoje às 20h30. Amanhã, no Ailé Pinheiro, em Goiânia, tem Goiás e Atlético Paranaense às 15 horas. Na Ressacada, tem Avaí e Atlético. De vez em quando acontece, né? O pessoal bate palma, estamos abertos ao público, não tem jeito, né? Mas voltando aí a segunda divisão, né? Na Ressacada, então, repetindo, tem Avaí e Atlético, amanhã às 17h30. No domingo, às 15 horas, tem Amazonas e Cuiabá no estádio Carlos Amit. No Bairão, tem o Remo às 17h30 do domingo, jogando contra a Chapecoense. No Germano Krieger, lá em Ponta Grossa, tem Operário e Vila Nova às 19h30. Na segunda-feira, tem no Independência América Mineiro e Novo Horizontino. No Raulino Oliveira, lá em Volta Redonda, o time do Volta Redonda enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, os dois na zona do rebaixamento, né? E tá boa a briga ali na segunda divisão, né? O Coritiba tem 60 pontos, Chapecoense 57, Remo 57, Goiás 55. O Novo Horizontino em quinto também tem 55. Em sexto, o Criciúma tem 54 e o Atlético Paranaense tem 53. Então tá todo mundo embolado aí numa briga pelas vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, campeonato da segunda divisão, que tem previsão para terminar no dia 22 de novembro. Já está para terminar, né? E aqui por Ponta Porã nós teremos a rodada das oitavas de final da Taça Cidade de Futebol Suíço. Então, quais são os jogos desse domingo? A partir das 8h30 da manhã, com 15 minutos de tolerância apenas para a primeira partida, em 2 sets, lá no Campo do Vicente, no Jardim Planalto, e lá na Arena Master, né? Ali na frente da antiga estação ferroviária, ao lado do Castelinho, do 4º Batalhão de Polícia Militar. Primeiro jogo no Campo do Vicente, nós teremos o RP Sementes enfrentando o Verde Oliva, o Aikemil joga contra o Sport Salazar, o Resenha EB vai jogar contra o Puma FC, o Spartacus FC enfrenta o Grande Porão Wolf Sports. No campo da Arena Master tem o Pratos Robocop enfrentando o primeiro jogo contra o Sport Shack. O Rossoneiro e Pacaraí vai jogar contra o Sport Alicate. O Porã Motors vence o Sport enfrenta o Sport Linha. Vence não, enfrenta, né? Eu não sou discípulo de Mãe de Ná. E o Sport MVP vai jogar contra o Sport CAF. É isso aí. São os confrontos aí da oitava Taça Cidade Ponta Porã de futebol suíço. São essas as informações por hoje.
você que nos acompanha aí tem um excelente final de semana, né? Se nós tivermos informações aí que sejam urgentes, nós estaremos trazendo para você aqui, né? Mas se não houver nada de relevante, na segunda-feira nós estaremos de volta aí com o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões. A semana anterior, por causa da questão da perda do celular, né? Do extravio do celular, acabei fazendo ao vivo, foi uma experiência boa, porém é bem difícil, né, você no ao vivo, mas nós aqui na edição voltamos essa semana. É melhor em termos de você atender os parceiros comerciais, porque você pode editar, né, jogar as imagens aqui do seu patrocinador, isso é muito importante, porque eles que nos mantêm, né, como um canal independente aqui, e é lógico que nós vamos precisar de mais apoio, né, durante o nosso tempo aí. E o mês de novembro, o dia 29 de novembro, nós faremos um ano já de canal Fatos, Informações e Opiniões. E é lógico que eu vou pedir aos nossos inscritos aí que gravem o vídeo, mandando aí para nós, né, o seu depoimento desse um ano de canal Fatos, Informações e Opiniões. E claro, outros amigos aqui na cidade estarão gravando áudios aí durante todo o mês, né, do dia 29 de dezembro até o mês de dezembro eu vou fazer isso aí, porque no dia 29 de novembro nós começamos e dezembro foi praticamente o nosso primeiro mês. Então, do dia 29 de novembro e o mês todo de dezembro, vou colocar depoimentos aí das pessoas que nos acompanham aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana, né? E, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui com mais informações no canal Fatos, Informações e Opiniões na segunda-feira.